podcast da família brasileira, o podcast da verdade, o Gato Cast. Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gato Cast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Pitacico. Pitacico, você tá aí? Opa, tô sim, Knut. Boa noite, Knut. Boa noite, ouvintes. Sim. Então, Pitacico, faz 2 meses que você não vem, né? Tudo isso? 2 meses. Inclusive, eu até estava conversando com você que os últimos podcasts nos renderam problemas, tá? Nos renderam problemas. Caramba. Que a gente estava falando, inclusive até falando com você, pra gente não mencionar determinado assunto, né? Porque pessoas ligadas a isso entraram falando coisas pesadas a meu respeito, entendeu? Então, mas agora que eu tô mostrando o rosto, não tem interesse em arrumar mais problema, né? Então... ninguém tá precisando de mais problema, né? Já basta os nossos. Sim. Mas então, Pitacico, muito bom você novamente. Hoje nós vamos falar sobre um tema, amigos, que, com todo respeito, amigos, o tema é uma bomba, entendeu? Uma coisa tipo assim, conteúdo único em língua portuguesa, né? E a gente tá conversando aqui que não tem quase nada disso em língua portuguesa, mas nos Estados Unidos isso aí é a última bolacha do pacote, né? É a nova sensação, isso que a gente vai falar hoje, né? Mas já vamos avisando, não é fácil, entendeu? Eu fui ler aqui o relatório, né? E eu achei denso, achei pesado. Hoje eu tenho uma desafiadora que a gente vai tentar arranhar, né, Pitacico? Sim, não vai dar pra nem de longe fechar o assunto. De antemão eu peço perdão aos equívocos que eu vou cometer aqui, porque eu não sou nenhum especialista em física quântica, longe disso. Comecei nos últimos anos a estudar o assunto, é uma ciência apaixonante, mas devido à dificuldade já da física quântica em si, e com o fato de todo o estudo ter sido feito em língua inglesa, você tem ainda uma dificuldade a mais, mas eu gostei que no nosso último encontro você falou, esse tema é bem fora da casinha. Eu falei, bom, se o tema passado era fora da casinha, esse vai ser ainda mais fora da casinha. Ele vai ser fora do corpo. Olha, amigo, vamos andando. Esse é o tema, na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Esse é o tema mais difícil que já passou aqui no nosso programa, entendeu? Aquele que eu podia para ir com mais dificuldade, né? Mind-blowing, né? Cara. Mind-blowing. Esse programa, amigo, provavelmente você vai ter que chutar no mínimo 2 vezes, tá? Porque eu li lá o relatório a primeira vez, vou começar, não entendi nada, né? Você leu também? Você 2 vezes, 2 vezes, né? Assim, não é sentar e ler. A primeira vez eu demorei alguns dias para ler, porque eu tenho diversos afazeres, eu tive uma sequência de viagens no mês de novembro e cansaço e tal. Aí você, cara, teve páginas de eu reler 2 vezes, uma página, 2 ou 3 vezes, para conseguir avançar para a página subsequente. Então eu demorei, eu acho que 1 semana para ler a primeira vez, e a segunda vez eu li em 2 dias. E depois eu li a terceira vez, assim, copiando as partes mais importantes para fazer o nosso apontamento, né? E não chegou até o final, porque o grosso do que eu quero focar, ele tá aqui. E se eu ficar, né, gente, aperfeiçoando, não tem, assim, o negócio é muito denso. Eu falei, cara, isso nunca vai ficar pronto. E eu tô de férias hoje, vou viajar amanhã. Eu falei, cara, eu tenho que trazer alguma coisa pro público antes de fechar o ano, né? Pra tentar fechar o ano com uma coisa mais light, como já é hábito nosso, né? Não, mas já vou avisando que hoje é verdade. E outra coisa, só pra salientar, todo programa tem que falar isso, porque senão fica parecendo que tá tendo algum problema entre nós, né? Tipo assim, o público quer você todo dia, né? Então, legal. Não só quer você todo dia, mas amigos, eu gosto de você, Pitacico. Eu não quero que você seja assediado do mesmo jeito que eu sou assediado. Pessoas me ligando de madrugada, entendeu? Ligando sem perguntar sobre assuntos como... Ô Knut, posso fazer uma pergunta? Pode. É verdade que vereadores estão mandando fotos íntimas pra você? Hoje, 2 horas atrás mandaram um mandou pra mim. Tanto é que eu tirei minhas fotos. O quê? Mandou uma foto pra mim.
do close do boneco, assim? Não chegou a mostrar, nesse nível? não chegou a mostrar o boneco, né? Mas dava a entender, tipo assim, ele mandou tipo assim, um aperitivo, entendeu? Pra ver se eu mordia e pegava mais, entendeu? Entende? Se insinuando mesmo? Se insinuando. E aí não sei se você reparou, eu mesmo tirei minhas fotos que eu tinha na rede social com camisa, porque tava sendo demais, realmente, amigo. Tava fora do normal. Mas só explicando aqui, amigos, né? Se dependesse de mim, o Pitacilgo viria aqui mais vezes. É que o Pitacilgo tem uma vida, ele tem uma série de hobbies, de outras coisas que eu vejo, né? E o nosso pacto aqui é um pacto de uma amizade de confidencialidade total, entendeu? Eu jamais falarei, esse é o nosso pacto, né? A não ser que ele mude disso, porque pra não encher o teu saco, cara. Pra não encher, porque, amigo, no dia que você mostrar o rosto, vão encher teu saco dia e de noite. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu antigamente, o pessoal dizia no trabalho, bastante antigamente, né? Pô, você é um cara sem papas na língua, me fala tal coisa, mas na hora que você olha pra trás, você tá igual o Don Quixote, sabe? Na mão cruzada contra moinhos e você olha pro teu lado, tá só o Sancho Panza e... Cara, sai todo mundo correndo. Quando o caldo entorna, sai todo mundo correndo, não é bem assim. Então hoje em dia eu prefiro estar numa linha mais low profile, aí acertei uma sintonia boa com o GadoCast aqui, não tenho compromisso de estar produzir, porque você sabe, né, que eu não gosto de citar canais a não ser para elogiar. Evito ao máximo, pode uma vez ou outra escapar uma crítica ou uma coisa pejorativa, mas assim, a pessoa quando ela alguns canais assim desses temas mais da minha linha, digamos assim, que vivem disso, que precisam soltar vídeo todo dia, é natural que a qualidade do vídeo caia e que a pessoa tenha que ser mais apelativa e recorrer a, como é que se diz, a subterfúgios, assim, a recursos como beleza do próprio apresentador, vinhetas audiovisuais que você vê que são caras de fazer, que não é qualquer um que faz. E nem eu nem você temos aqui condições para fazer isso, para bancar esse tipo de processo, né? Então é melhor tentar, na medida do possível, sem criar expectativa para os ouvintes, assim, que seja uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses, mas trazer realmente uma coisa que você, né, que nos tem esse hábito de você dar uma vasculhada, eu te mando a pauta com antecedência, você dá uma vasculhada na internet e você... É difícil ter alguma coisa parecida quando eu cavoco aquilo, né? Sim, mas de qualquer forma, tipo assim, todos os outros temas com os quais a gente se deparou, já tinha tido alguém, né, que já tinha feito um vídeo ou já tinha feito um texto. Esse eu tive que procurar mesmo canais gringos, entendeu? Lá na gringa realmente tá pegando fogo esse tema, né? Esse ano, né? Eu vi os vídeos falando sobre isso, mais de 100 mil views, né? Mas enfim, amigos, só deixar claro aqui, porque às vezes as pessoas ficam me criticando, falando assim, tem que trazer o Pitacilgo. Amigos, o Pitacilgo é um amigo, então não vou te chatear, porque eu sei que você tem mais coisa pra fazer, né? Sem pressão, vai durar pra sempre. E outra coisa, se fosse toda hora, todo dia, toda uma vez por semana, né? Com certeza a qualidade ia cair, né? E aí você mesmo não ia gostar, né? Com certeza, Sim. Mas enfim, por onde a gente começa, né? A gente fala do ponto de vista histórico, porque o relatório... Por onde a gente começa? Quando foi feito o relatório ou quando ele foi solto? Não, olha só, o relatório foi feito, é o relatório CIA RDP 96-007-88-R0, bom, número enorme, mas é um relatório da CIA, Central de Inteligência Americana, acho que todo mundo sabe, então a fonte é verídica, o original está datilografado, ele foi elaborado em 1982, mas ele já fazia referência a experiências da década de 70. E ele tá dizendo aqui no relatório que ele foi desclassificado em 2003, mas ele só veio a público, assim, realmente, através de tem um site aqui na internet que ele, digamos assim, ele indexa em relatórios da DIA, CIA, todas essas coisas, tipo, oficiais, de diversos assuntos, realmente é um site, assim, tem muita gente nos Estados Unidos, gente, o que a gente convenceu a chamar aqui de conspiracionista, ou se vocês preferirem, chapéu de alumínio, que os caras, assim, basicamente, sem estar falando de forma pejorativa, são nerds, né, que eles ficam vasculhando esses sites, estudando essas coisas 24/7 a vida inteira.
Então, assim, nós somos, assim, padawans perto desses caras. Os caras são realmente muito avançados. Sim, mas, Peter Silva, o conteúdo desse relatório não tem nada a ver com o teoria da conspiração, entendeu? Não tem nada a ver, tem até porque é um relatório oficial. É um relatório oficial. É um relatório feito por um militar de alta patente da CIA. Então, na verdade, ele foi checar um processo de sincronização cerebral que na verdade, ele não vai checar se funciona. Primeira coisa que tem que dizer, ele já tem certeza que funciona. Ele vai checar como e por que esse processo de gateway funciona. Gateway é uma tradução livre aproximada aqui, seria portal. Sim. E esse portal a gente vamos tentar estabelecer o que seria esse portal. A gente já falou de portal aqui no passado, para quem realmente é fã se é que temos aqui fãs da nossa série, né, Knut? Então, assim, o tema de portal é um tema que antigamente ele estava distrito a círculos iniciáticos, né? Sociedades secretas, iniciáticas, meditativas, e toda essa busca de portal, prezados, ela tem a ver com a busca da humanidade pelo transcendente. Então, já falamos aqui do peyotismo, dos lhamas, dos yogis. Tem um grupo que se envolveu com isso que a gente vai falar hoje aqui, de monges tibetanos de uma comunidade no Canadá, que falou que os americanos descobriram um jeito de fazer em 15 minutos o que eles demoram 15 anos. Isso foi matéria do New York Times, tá? E basicamente, a paranormalidade, o espiritismo, experiência de quase morte, meditação transcendental, hipnose, terapia de vidas passadas, tudo isso tá englobado nessa palavra aqui, nesse termo cunhado aqui, que é o gateway. E, bom, vamos lá. Para quem não sabe, o estudo científico desses temas, ele já remonta à década de 20 do século passado. China, Estados Unidos, Israel, União Soviética, principalmente Rússia, entre outras nações com serviços de inteligência de ponta, não vou nem falar aqui da Inglaterra, óbvio, eles têm departamentos secretos para tratar desses temas aqui. Isso é por uma questão muito simples, gente, deixa eu explicar. Quando você tem dinheiro infinito, é claro que você vai gastar dinheiro em todo o recurso que possa te dar uma vantagem no jogo, porque nós vivemos no jogo. Então, vou transpor aqui. A gente vai usar muita metáfora hoje, senão não vai dar para pegar nada. Gente, olha só, o Knut, se você for pra balada com uma camisa italiana feita sob medida, você vai estar melhor, não vai? Sim. Se você botar um Rolex no pulso, você vai estar melhor, não vai? Uhum. Se você botar uma calça Armani, um sapato caro, cortar o cabelo num cara badalado, fizer uma limpeza de pele, se você, sei lá, palmilhar. Aí, além disso, você imagina que você também faz um curso de retórica, você faz uma fonoaudiologia para melhorar a impostação da sua voz. E, além de tudo, se você puder botar uma Ferrari, não vai dar uma melhorada no teu visual? Sim, com certeza. Com certeza, né? Então, exatamente, enquanto a gente aqui no Brasil está brigando para ter acesso à arma de fogo, a gente brigando, temos que ter arma nuclear. A arma nuclear, ela já está obsoleta. A arma de fogo já é um negócio que tem 400, 500 anos aí de vida. Então, o verdadeiro poder, o poder real, é uma briga mental pelo controle de linhas de tempo. Tentem perceber. E a gente vai desenvolver hoje o tema de como essas agências de inteligência estão usando as técnicas de gateway, visão remota, e entre outras, tem Screen Mirror e muitas outras, para
desvendar e conhecer melhor o passado, é desenvolver uma realidade aumentada, uma percepção, um aumento de percepção para interferir no que a gente chama aqui de realidade e construir a linha de tempo futuro que eles querem que aconteça. Deu para mais ou menos entender? Sim. Então, olha só para trazer um paralelo, assim, torpe, né? Seria algo na linha daquele projeto MK Ultra, né? Só que aqui é uma coisa muito mais profunda, né? MK Ultra, não sei se você conhece, era um projeto feito, se não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial, no qual eles abriam lá o cérebro das pessoas, faziam um tipo de experimento para transformar as pessoas, deliberar as pessoas para determinada finalidade. Esse projeto aconteceu, né? Não é teoria da conspiração, tá? Você sabe disso, né, Pita Silva, né? Sim. Não é teoria da conspiração, aconteceu, fizeram, inclusive, a gente poderia até falar no podcast sobre isso, o assassino do Bob Kennedy, a tentativa de assassinato do Reagan, vários assassinos, do Ford também, do presidente Ford, vários assassinos que aconteceram pós Segunda Guerra, que eram pessoas instáveis, né? Acredita-se que agiram sob influência desse programa, né? Não tem provas, mas há indícios, né? Mas enfim, se o governo americano, né, trabalha nesse sentido, eles mesmos já fizeram esse relatório, que eles estavam explorando a mente humana, né, para transformar o ser humano num zumbi, né? Só que esse tipo de trabalho, né, do Experiência Gateway, né, é um trabalho muito mais profundo, porque ele se baseia em premissas, né, que muitas pessoas acreditam que é quase inacreditável, professor. Sim. Vamos fazer aqui uma diferenciação básica, né? A programação Monarca, o MK Ultra, são técnicas bem antigas, tá? Os serviços de inteligência somente aperfeiçoaram, mas isso já é de domínio dos templários, de outras sociedades iniciáticas, esse tipo de magia, e é uma coisa que você não usa, entre aspas, em soldado. Você vai usar no teu inimigo, você vai usar numa peça descartável, digamos assim. Você vai usar no peão. Então é um negócio que isso lá na frente vai dar defeito. É para você criar um escravo, realmente, um homem-bomba, no sentido metafórico. Então você não vai usar isso no alto oficial. Já a técnica de gateway é reservada a altos oficiais, a pessoas, quer dizer, nos Estados Unidos você consegue esse tipo de treinamento, qualquer do povo não, eles têm umas restrições para quem passar isso aí, mas obviamente quem procura acha, né? Se você procurar treinamento para o lado negro da força, você vai encontrar quem colabore. Bom, vamos começar aqui com uma citação que permeia aqui o tema que a gente vai falar, que é uma citação bíblica, Mateus 15:11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, vamos começar a estabelecer algumas coisas básicas aqui. Gente, o átomo ele é composto por 99% de espaço vazio. Então, não existe, na verdade, o que nós chamamos de matéria. A consciência nossa, humana, ela é derivada de uma força superior, que é o que de fato existe. E o cérebro humano, ele é um transdutor dessa realidade subutilizado. Aquele papo que a gente sempre ouve de que a gente só usa 10% do cérebro, coisa e tal. Então, diversos cientistas aqui, eu vou omitir os nomes, fica muito cansativo, eles dessa área de física quântica, eles basicamente todos, a grande maioria, com diferenças entre os tipos de interpretação, eles concordam que a nossa realidade é um holograma, ao estilo Matrix. Nós já fizemos um podcast sobre isso, o princípio da realidade do holograma, né? Inclusive, quando a gente falou sobre isso, quando a gente estava falando acerca daqueles debates de livre-arbítrio, de física quântica,
Porque existe um cientista, um físico, né? Eu tenho que voltar, porque a gente já falou sobre isso no podcast, que ele fez um paper falando assim, 12 motivos pelos quais nós vivemos numa realidade programada, né? E hoje, esse é o tema, né, mais cobiçado da área da física hoje, né? Basicamente, começa a crescer como um consenso o fato de que nós não vivemos no mundo real. Inclusive, o próprio Elon Musk, né, que é ligado a você sabe o que, né? Ele mesmo acredita nessa tese, de que nós vivemos na Matrix. Sim. Vamos então estabelecer aqui... Você me interrompeu um pouquinho, mas vamos estabelecer 3 conceitos aqui. No colégio, a gente para na física newtoniana, que rege as leis basicamente do planeta Terra, né? Que é gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado enfim, a equação de Torricelli, que seria também... o Newton estudou bastante refração, ótica, semiótica. Newton estudou, além do estudo da gravidade, da atmosfera, deriva o MOVE, né, o movimento retilíneo uniforme, e basicamente a relação energia, vetores, no tempo e no espaço terrestre. Ponto. Já a física quântica é uma física subatômica, de partículas ali, de energia, de vibrações, e que hoje quer dizer, isso já não é mais tão recente assim. Quando a gente fala hoje para o brasileiro, isso lá fora já está bem adiantado, gente. Nós estamos aqui sempre 2 ou 3 gerações atrasados. Hoje, quando a gente fala de religião, de esoterismo, de meditação, de o segredo da Rhonda Byrne, pensamento positivo, isso é a física quântica. Por quê? Tudo começa no experimento da dupla fenda, que na física quântica eles começaram a perceber que nossa vontade, a observação do participante, o nosso livre-arbítrio, ele muda a realidade, muda o resultado do evento. Ou seja, não tem nada a ver com física newtoniana. Por isso que eles deram um outro nome, física quântica, um outro nível, uma outra camada de conhecimento. Então, se nós vivemos no holograma, quem teria feito esse holograma? Então, aí tem divergências, né? Talvez ele tenha sido feito, segundo alguns cientistas, por pós-humanos, que seríamos nós mesmos, criadores da realidade, mas no futuro. Então, isso seria possível, teoricamente, pela lei de Moore, que é um negócio que é amplamente aceito. Ela é pré-física quântica, que diz que a computação dobra de capacidade a cada 10 meses. Ou seja, se isso for infinito, não temos como saber, é perfeitamente possível admitir que basta, né, que na nossa geração aí a gente falou já de fita cassete. Hoje em dia isso é peça de museu, né, Knut? A gente ouve tudo aí no MP3, os iPhones estão cada vez mais miniaturizados, com mais potência, então não tem nada a ver. Para quem pegou a época do cartão perfurado, eu peguei a época do XT, que não tinha nem HD, você carregava o programa com disquete de 5 quartos. Olha o que a gente tem hoje. Era uma fita, né? Uma fita, tipo uma fita de vídeo, né? Exatamente. Eu peguei tudo isso, cara. Assim, já no finalzinho, mas peguei. Então, por que o que é o universo? Na verdade, o universo é percebido pelos seres humanos pelo jeito que os nossos sentidos decodificam essa informação luminosa, que é a lei da geração condicionada. Vou repetir, lei da geração condicionada. Ou seja, existe informação fora do nosso campo consciencial. Para isso ter uma projeção na nossa consciência que faça sentido, a gente tem que ter tido uma experiência prévia para assimilar o que estamos vendo e encaixar aquilo na nossa chave de percepção e processamento. Então, tá aqui no apontamento. A ideia do multiverso, ela tem sido aceita por diversos cientistas, inclusive prêmios Nobel. Por quê? Porque no nível quântico, a realidade ela não existe se você não está olhando para ela, gente.
Então, ou seja, se você alterar a sua frequência, você muda a sua realidade. Por quê? Você está mudando a sua vida porque você está afetando o holograma de acordo com sua fala e seu pensamento, que são vibrações. E a realidade que você percepciona, em que você foca a sua consciência, essa é a sua realidade. Então, é muito, isso para mim é muito bíblico, tá? Tem muito a ver com a palavra de Cristo, aquela assim coisa como de... seus olhos viam o mundo, assim Pode será falar. você, né? É mais ou menos assim, né? Isso. Então, aquela coisa do o seu coração está onde você está, onde está o seu coração. Porque ele dizia muito isso, Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que são essas moradas? Nada mais são do que o multiverso. Então, no Gateway e na meditação transcendental, essas técnicas, as drogas, tudo leva à meditação, tudo isso leva ao quê? Contato com outros campos de energia, outras formas de vida inteligentes, não necessariamente alienígenas. O Gateway, ele te permite viajar no futuro e viajar no passado. Só que o seu corpo de carbono continua aqui, na terceira densidade, aqui no planeta Terra. Você sempre... essas técnicas, elas vão fazer o quê? Todas elas. Um afrouxamento dos sentidos, vai aguçar a sua percepção por um outro lado, e você vai começar a percepcionar realidades que antes você não estava vendo. Temos aqui o último, acho que foi o último Super-Homem, que fala bem disso, quando o Lord Zed, o General Zed, vem de Krypton e ele começa a não conseguir conviver no planeta Terra, porque ele não tinha treinamento para conviver na realidade frequencial, que ele não tinha sido criado. E, bom, esse tema basicamente tem trocentos filmes aí da cultura pop, que os principais aí seriam mesmo Matrix e They Live, que tratam desse assunto. Mas tem outros aí mais modernos, mais voltados para adolescente, que a menina fala, eu não acredito, isso tudo é uma ilusão. Então, isso tem a ver com a questão da escravidão, né? De todo mundo tá querendo criar uma Matrix, né? Os pais tentam criar uma Matrix para os filhos, uma Matrix de proteção. O patrão tenta criar uma Matrix para o empregado, para ele para ele estar bem, se sentir bem e trabalhar melhor. O governo cria essa Matrix que a gente vive aqui, da gente achar que está numa democracia, achar que tem direito, e por aí vai. Então, assim como o fazendeiro, ele cria o gado para uma vida sem propósito, para lá na frente ser abatido e gerar lucro, nós somos também o gado de alguém que nos está criando por um motivo qualquer, que pode ser que escape até da nossa capacidade de compreensão. Sim. Então, basicamente, adentrando um pouco mais aqui, a batalha atual que acontece no mundo é uma batalha de agências de inteligência pelo controle das linhas de futuro possíveis. Por isso que, quando eu falo linhas de futuro possível, como é que eles veem o futuro? A gente já falou aqui daquele telescópio, que pode estar num ponto X, observando um asteroide em rota de colisão com a Terra, e ele vai prever o futuro. Quer dizer 100% de acerto? Não. Quando você pega esses místicos do passado, Nostradamus, Paracelso, entre outros aí, eles previram linhas do tempo através dessas técnicas, que algumas delas hoje já têm possibilidade nula ou mínima de acontecer. Por quê? Você, quando desenvolve isso, você está vendo para onde a coisa está caminhando. Você consegue ver muitos passos à frente. E se você formar um grupo de oração, meditação, mudança de realidade, criação de egrégora, você muda essa linha do tempo. Esmaece esse caminho que estava anteriormente traçado e começa a se criar outros caminhos, outros universos, outras realidades, que a linha do tempo vai se esvair por dentro de uma delas. Mais ou menos como aquele filme do
Senhor Fantástico, não é isso? Que tem o... Não, do... Senhor Estranho. Aquele que ele fala com o Stark. Eu viajei 1 milhão de vezes pro futuro e a gente só ganha a guerra em um cenário, né? É mais ou menos isso. Então, não por isso, obviamente que a referência toda que eles fazem ao Tibete durante esse filme é porque isso é avançado lá. Lá é a fonte. É onde foi beber Hitler e foi beber diversos outros, Helena Blavatsky e por aí vai. Por quê? Porque eles têm isso já muito avançado lá. É um país, basicamente, foi dominado pela China, mas ele vive de religião, né? Vive de meditação, vive disso, turismo. Então, vamos lá. Hoje, para o ouvinte ter uma noção, o MIT ele já tem um simulador quântico programável. Hoje, você imagina o que pode ter no futuro. E por quê? Porque, olha só, gente, o cérebro ele não diferencia o sonho de realidade. E a realidade ela é dual. É igual aquela tabela ASCII. 1, 0, 0, 1, 0, 0. É manifestação e não manifestação. Eu vou dar 2 exemplos assim. O básico, calor e luz. O frio é a ausência de calor. A escuridão é a ausência de luz. Não existe uma lanterna que lance escuridão. Assim como a geladeira, ela por que ela esfria? Porque ela diminui a agitação dos átomos que estão ali dentro daquele tubo. Através do quê? Compressor. Por isso que a geladeira tem compressor. Ela joga calor para fora e joga frio para dentro. Mas assim, o frio em si não existe. É a falta de calor. Tanto que não existe igual aquele... Como é que é aquela minissérie do Game of Thrones, que o dragão solta um jorro pela boca, né? Digamos assim, é uma labareda de frio, né? Isso não existe. Existe a labareda de calor. A falta de calor gera frio, né? E por aí vai. Então, isso também é um negócio... aquele chãozinho, que a gente não vai falar muito aqui, do tabuleiro de xadrez, e esse chão, esse ladrilhado em algumas lojas, se é que vocês me entendem, tem esse chãozinho ladrilhado de preto e branco para representar esse tipo de coisa, o yin e o yang, e por aí vai. Então, nessa realidade que a gente vive, as pessoas superiores com treinamento, elas jogam o jogo acordadas. O resto, nós todos aí, eu tô tentando me desprender disso, a gente tá preso na simulação. Você lembra que há algum tempo, alguns meses atrás, você me disse assim, é um jogo com 2 times, só que um tá de olho aberto, o outro tá de olho fechado. E o que tá jogando de olhos vendados não sabe nem que tá jogando. De onde eu vim, pra onde eu vou, quem eu sou. Você pergunta pro cara, o cara não sabe. Ele tá na roda de Sansara, ou roda dos hamsters, se vocês assim preferirem. Ele tá lá rodando, acorda às 5 da manhã, joga um negócio na barriga, vai trabalhar 8 horas, 1 hora pra ir no ônibus, 1 hora pra voltar, conta boleto, ele já não sabe mais por que ele faz isso. Ele coloca o filho dele no colégio público, o filho dele não aprende nada, continua aquele ciclo de pobreza. Mas, se você perguntar pra ele, cara, por que você tá fazendo isso? Ele, porque tá todo mundo fazendo isso. Basicamente, é o cerne desses filmes que questionam a realidade e de todas essas... isso que eu tô passando aqui é o que se ensina nessas sociedades aí, que não vamos dizer o nome hoje. Só que essa realidade do jogo, a própria ilusão do jogo, o holograma, ele é constantemente ajustado. O que vai gerando aquilo que você sempre fala, Knut, o bug da Matrix. Tá dando pra acompanhar até aí? Sim. Só pontuando aqui, o Felipe Zé deu $10, né? Agradeceu pelo livro. E o Pierre Almeida deu R$5 e falou assim, um abração, Pitacil. Prosseguindo. Um abraço de volta. Então, mais uma frase aqui da Bíblia que dentro do que eu pesquisei, dos autores que eu pesquisei, achei importante colocar.
ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16:12. E mais à frente, é possível, isso é um apontamento meu, é possível escapar de medos e fobias fazendo reprogramação mental, que devem ser objetivas e com fé. Então, vamos abrir aqui um parênteses. Objetivas e com fé. Antes de falar das diferenças do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito do cérebro, essas técnicas, de maneira muito primitiva, elas são usadas pelas forças armadas, pelas forças policiais. Nada mais é do que o quê? A oração, o grito de guerra, tem terapia de hipnose. Isso realmente funciona e vem sendo usado. E muitas vezes, pelo que eu apurei, os medos e as fobias que nós temos, eles vêm de bugs nessa Matrix que são colocados pelos controladores atuais desse holograma. E quando você faz uma reprogramação mental, você consegue fugir desse destino, desse pré-determinismo que ele é introjetado na tua mente desde que você nasce, assim, no contrato social. E eu venho tendo acesso a alguns exercícios de natureza iniciática e, de fato, funciona. Quem quiser aprofundar nesse tema, eu sugiro fortemente que procure treinamento, e você vai começar, obviamente, com livros básicos, tipo O Segredo, da Rhonda Byrne, entre outros, Poder da Agora, Poder do Subconsciente, e você vai ver que cada vez você começa a ter resultados melhores. Mas como qualquer coisa na vida, investimento, estudo, ginástica, musculação, você precisa praticar. Então, mais à frente um pouquinho. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Lucas 17:6. Olha só, o Silvio, ele está falando Jesus Cristo, né? Provavelmente em forma velada, né? Coded language, né? Tá explicando pra gente, praticamente num versículo, aquilo que a gente já viu, o que o ser humano demorou mais de 2000 anos para descobrir no exercício da Fenda, que não é o mundo material que muda no mundo das ideias, e sim o mundo das ideias que manda no mundo da material, né? Que é o seu pensamento que faz as coisas acontecerem. Concordo? Sim. Já dizia o garotinho, né? O Neo, não tenta dobrar a colher. Nem existe colher. Lembra dessa frase? Sim, Matrix 1. Nem existe colher. Por que você está tentando dobrar a colher? Então, o Jesus Cristo aí foi a gente... Bom, se eu começar a falar disso, não anda pra frente, mas basicamente, assim, vou resumir aqui para não ficar em branco. Ele é um cara que dominou o Gateway. Tudo é o Gateway, gente. Tudo a existência, todo o universo é o Gateway. Por algum motivo, a gente sabe aqui, cada um com a sua interpretação diferente, ele dominou o processo de ir e voltar. Ele subia e descia. Ele era... Tanto que o Neo basicamente é inspirado nisso, né? É um eleito cumprindo uma profecia, e ele conseguiu se desprender totalmente da Matrix. Inclusive, gente, o relatório, ele usa o termo Matrix. Repare, em 1982, o termo Matrix já era usado. O filme foi vir 20 anos depois, para vocês verem como é que estamos atrasados. E hoje em dia, já entrou no vocabulário da língua portuguesa, né? A Matrix, o cara tá na Matrix, ele é matrixiano, ele é isso. Mas todo mundo acha que o filme lançou a palavra, quando na verdade a palavra é pelo menos 20 anos mais antiga do que o filme.
o termo. E hoje nós estamos aqui estudando com profundidade a origem de todos esses conceitos, né? Então, mais um pouquinho de Jesus aqui. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. O que você acha desse último aí, Knut? Cara, pra mim, olhando, né, em perspectiva, me parece que ele estava falando sobre a questão da própria questão da matéria e do pensamento. Porque no exercício da dupla fenda, fica nítido que a existência do observador altera a observação, né? Jesus está falando isso, né? Só que eu acho que as pessoas que estavam aqui naquela época não tinham maturidade, ou pelo menos consciência daquilo que ele estava falando. O que nos faz nenhuma. Que Jesus, talvez ele tenha usado as parábolas para ter um conhecimento secreto ali por trás, né? Sim, mas obviamente que, assim como hoje em dia, pouca gente quer absorver, consegue absorver, e por isso que nos fins dos tempos serão 144 mil, né, que escaparão, porque o resto não quer. Eles querem continuar nesse jogo que a gente está aqui. Porque, vejamos, senhores, aqui, o planeta Terra é um misto de escola, fazenda e prisão. Esse jogo aqui, ele já deu o que tinha que dar. Mas, se você quiser continuar aqui, você continua. Se você quiser ir para outro jogo, você vai ser arrebatado. Então, na verdade, esse é o arrebatamento. Isso é o arrebatamento. O arrebatamento, ele tem 2 sinais. 0 e 1. Branco e preto. Preto e branco. Quer dizer, se você... Jesus Cristo, segundo Isaac Bentov, o físico que a gente vai estudar aqui hoje, digamos assim, porque deve ter muito ateu, apesar de ser um canal predominantemente religioso, cristão, né, que sempre tem ateu escutando. Então o ateu ele vai ser ganho aqui hoje pela ciência. Então o que é você ir para o céu, você ser arrebatado? Você está focado na palavra, na frequência de Jesus Cristo. Se o universo é um rádio analógico, você sintoniza na frequência Jesus Cristo, e quando o jogo acabar, você tá nessa frequência. Você vai subir, você vai ser tragado, arrebatado para a frequência de Jesus Cristo. E o que é ir para o inferno? É você estar na frequência baixa, na frequência inferior, de controle, de domínio, de maldade, de roubo, de coisas espúrias, e você vai ser tragado para baixo. Você pode continuar aqui, ou, que seria o que algumas culturas gostam de dizer, purgatório, enfim, reencarnação, mas você pode ir para um lugar ainda pior, porque você não aprendeu nada do que Jesus Cristo ensinou aqui na terceira densidade. Então, além de você pode, além não ficar na terceira, você pode ir para um negócio ainda bem pior, desse multiverso que a gente está descortinando aqui. Cara, então... olha só, amigos, vocês acham que é coincidência o fato que agora os filmes aí do Miranha, né, da Marvel, até da DC, estão tudo falando de multiverso, né? Antes ninguém falava dessa porcaria. Do nada, todo mundo falando de multiverso, né? Quantas vezes nós vimos, né, a cultura pop lançar a ideia, né, para depois acontecer o fato, né? Não vou dizer aqui, não vou falar o nome dos filmes, né? Do número de produtos populares que adivinharam o que aconteceu no 11 de setembro, né? O Gabriel Magalhães do R$5 falou assim: essa pauta seria excelente se o Pintacilgo encontrasse com o Mário Schwartzman. Um abraço para o nosso amigo Mário Schwartzman. Tem que considerar o tempo dos dois, os dois são bem ocupados. E nosso amigo Maromba de mochila do R$1, né? Mas enfim, Pintacilgo. Uhum. Bom, mais à frente, o relatório ele cita o físico-químico
início do século passado, Niels Bohr, com uma frase que eu achei que é fenomenal, que esse pensamento me ocorreu agora, tá? Ele foi reaproveitado no filme Matrix. Vamos ver se o Knut tem a mesma impressão. O filho dele estava reclamando com ele sobre a natureza obtusa de alguns conceitos da física. Aí o Niels Bohr virou pro próprio filho e falou: "You are not thinking, you are merely being logical." Ou seja, você não está pensando. Aí, grifo meu, gafanhoto, porque é o jeito que os mestres falam com os discípulos. Você não está pensando, você está apenas sendo lógico. E por que ele disse isso? Para você transcender essa física newtoniana e adentrar na metafísica, na física quântica, você não pode ser lógico. Você tem que adormecer um pouco o seu hemisfério esquerdo, que é o hemisfério lógico, aritmético e cartesiano do cérebro, e ativar o seu hemisfério direito, que é muito mais onírico. Agora, lembra essa frase, o que não te lembra? Alguma frase te ocorre do Matrix 1? Cara, tipo, olha só. Você não está pensando, você está meramente sendo lógico. O que apenas é lógico? As máquinas, entendeu? As máquinas, tipo assim, as máquinas trabalham com lógica, né? Então, isso tem tudo a ver com o filme, né? A rebelião das máquinas, né? Como se todos nós fôssemos meros programas, né? Quem era o tibetano do filme, digamos assim, o monge, era na verdade, o Morpheus. Então, ele fala pro Neo, muito bom movimento, mas a sua fraqueza não é a sua técnica. Quer dizer, logicamente, o filho dele é muito bom, mas ele não tá pensando. Ele tá de olhos vendados. Ele tá sendo lógico, como uma máquina. Ele tá respondendo programas, executando cálculos. E as primeiras pessoas que quiseram aplicar essa linha de raciocínio no experimento de dupla fenda tomaram na tarraqueta, porque eles não estavam preparados para investigar fenômenos que não obedeciam ao que se conhecia até então. A física, né? A física dominante, né? Exatamente. A ciência, ela vai servir como principal entrave, né? Em relação ao próprio avanço da ciência, né? Porque... o cético, ele tem muito problema com... Inclusive, o excesso do ceticismo, ele é uma síndrome de espectro autista, né? Você imagina o cara ser levado ao ceticismo, assim, a uma potência patológica. Esse cético, ele começa a ser impossível conversar com essa pessoa. Você chega pro cara, você acredita em Deus? Não. Você acredita em santo? Não. Macumba? Não. Você acredita em astros, astrologia? Não. Pedras, energia das pedras, cristais, pirâmide? Não. O que você acredita? Eu acredito em física newtoniana. Então você não acredita em alma, você não acredita em... Não. Mas peraí. Aí o dia que sai um paper, um livro de um PhD explicando, você vai acreditar ali? Não, aí eu vou. Não, então você já está numa Matrix e não percebe, né? Concorda, Knut? O problema, cara, é que se você for olhar principalmente no ramo da física, existem, se não me engano, 4 linhas, né, de pensamento. A gente já fez esse podcast no passado, né, refutando alguns tipos de pensamento. Mas existe aqui os ateus, né, eu não quero generalizar os ateus, né, mas é mais comum que os ateus se atenham à questão do materialismo, né? É o materialismo, idealismo, e tem mais outras 2 correntes que agora me fugiu o nome, né? O materialismo é acreditar que tudo que existe é matéria. Idealismo é acreditar que tudo que existe é ideia, entendeu? Então, e existe também a síntese desses dois, e outras 2 alternativas são a síntese desses 2 caminhos, tá? A gente já falou nesse podcast. Mas tudo caminha, amigo, para a refutação cabal do materialismo, entendeu? O que a gente tem hoje de existência dupla fenda,
realidade holográfica, os 12 pressupostos que nós vivemos na simulação, né? Até o que o Elon Musk falou, tudo caminha para o fato de que nós não vivemos, né, no universo materialista. Então, como que você vai ter uma crença, né, de que, enfim, só se a pessoa quiser acreditar. Aí o ateísmo vira fé religiosa mesmo, né? É uma religião mais, né? Você vai ter que negar coisas que são irrefutáveis, né? Você continuar acreditando nisso. Às vezes é porque a pessoa, não sei, ela tem alguma influência, algum tipo de contracepção, de ideia preconcebida em relação à religião, ou ela prefere não acreditar, talvez seja isso. Eu, na verdade, eu acho que boa parte disso é lavagem cerebral da escola, né? Nós temos mundialmente hoje um sistema de ensino de inspiração, digamos assim, iluminista, e esse iluminista aí é dentro daquilo que a gente já estudou aqui no passado. Não é o iluminismo do colégio, não, é o iluminismo aqui do Pintacilgo. Não vamos, não dá para ser mais explícito que isso, vocês vão ter que pegar. E no passado, a educação era predominantemente religiosa. E aí, você que nos conhece muito mais do que eu sobre isso, nós tivemos períodos que a influência do Anchieta foi muito grande, tomismo e outras escolas, platonismo e por aí vai, mas partia-se de um pressuposto religioso para se chegar a outras questões. Até, eu não sei se isso é verdade, que hoje eu questiono tudo, mas, por exemplo, os julgamentos da Inquisição, que começou... Então, disse assim que no passado, a primeira bicicleta que foi inventada, os caras já diziam que era bruxaria, porque também jogava tudo nisso aí, né? Você desconhece, tem a ver com essa transdução cerebral deficiente. E você vê muito isso com pessoas simples, com indígenas, com comunitários, pessoas do interior. Você mostra uma coisa que o cérebro dela não consegue traduzir para algo dentro da experiência de vida dela, ela nega, ela ridiculariza, ela acha que é mentira e ela não quer saber daquilo. Por quê? Porque na experiência de vida dela aquilo não existe. Se não existe na experiência de vida dela, é impossível. O professor Olavo de Carvalho fala muito disso, né? Que no Brasil a ignorância é um argumento de debate. Você fala pro cara, você já ouviu falar em gateway? Eu nunca ouvi falar disso. E ele te diz assim, isso é um absurdo. Isso serve como argumento. Serve como argumento. A ignorância serve como argumento. Como ele pensa assim, eu já conheço 99% do que tem para conhecer no mundo. Se eu não conheço, não é esse cara aí que conhece e vai querer me ensinar. Bom, é o comportamento padrão do Nécio, né? Então, o relatório continua com o militar tentando entender como e por que funciona o processo de gateway, que são os portais. Ele não questiona se funciona. Então, a gente vai dissecar aqui os métodos do Instituto Monroe, nos Estados Unidos. Basicamente, quem foi Bob Monroe? Bob Monroe foi um engenheiro de som, então um cara de ciência, física newtoniana. Ele foi engenheiro de som que fez a carreira dele nos Estados Unidos década de 50, 60 e morreu início da década de 80, salvo engano. E basicamente ele descobriu que se você botar um fone estéreo no ser humano e estabelecer uma diferença de frequência de 7 Hz entre um ouvido e outro, o cérebro só vai escutar essa diferença. Então, se no ouvido direito tem 107 Hz e no ouvido esquerdo tem 100 Hz, o nosso cérebro ele se ajusta e ele vai ficar na frequência de 7 Hz, que é esse quociente entre uma frequência e outra. É interessante como é que o ser humano, os nossos sentidos,
eles se adaptam, né? Existe a história, uma história esotérica da música universal, né? Eles dizem que no universo tem uma música... Isso é antiquíssimo, né? Tem milênios. Eles dizem que no universo tem uma música tocando o tempo inteiro, mas como a gente nasce e morre ouvindo essa música, a gente nasce e morre ouvindo essa música, nós não a escutamos. Por exemplo, quando eu vou ao Rio de Janeiro, desço ali no Galeão, eu passo ali na Favela da Maré, aquele cheiro horroroso. No dia seguinte eu já não sinto mais o cheiro. E quem mora lá não sente cheiro de nada. Você perguntar para uma pessoa que trabalha numa loja de sabonete artesanal, você entra na loja, nossa, quando eu tô com rinite até coça o nariz, né? Aquele cheiro insuportável de sabonete, você entra naquele corredor do supermercado de sabão em pó, aquele cheiro de sabão em pó. Se o cara que trabalha no corredor de sabão em pó, ele não sente cheiro de sabão em pó. O cara que trabalha na peixaria, ele não sente cheiro de peixaria. Por quê? O cérebro se adaptou. E daí por diante. Mas se vazar gás na peixaria, o cara vai detectar o cheiro de gás e vai dizer, gente, tá vazando gás. Mas ele já não, o cérebro dele já não ele se ajustou para não se incomodar mais com aquela frequência. Por quê? Porque aquela frequência é constante. Ou seja, os nossos sentidos, nós recebemos estímulos que são decodificados tanto pelo hemisfério direito como pelo hemisfério esquerdo. Mas o hemisfério esquerdo, no final das contas, ele dá a palavra final. Sim. No podcast A Ilusão da Realidade, nós falamos sobre isso, que boa parte das coisas que acontecem estão fora do alcance dos nossos 5 sentidos, tá? O AT do $5, caramba, $5. O Sobrinho Pio perguntou se você vende algum curso, né? E o Muhammad Borim Rabat doou R$20 e falou assim: Pitacilgo é um dos melhores e que me inspiram a estudar. Agradeço os envolvidos pelo conhecimento compartilhado. Você já pensou em fazer um curso com o seu conhecimento? Isso aqui é como se fosse um curso, né? Isso é um curso. Não pensei, não. Mas isso que a gente tá fazendo já é um curso, né? Já é um curso, Eu recebi uma missão aí que me foi dada de fazer o que eu tô fazendo. E eu não posso reclamar da vida, eu consegui construir a minha realidade sem ter esses conhecimentos. Eu comecei a plantar com inspiração bíblica muitos anos atrás e hoje eu tô... Claro, não poderia estar melhor. Aquilo que Jesus falou é evidente, não é... Ele está falando sobre algo. O único contexto pelo qual aquele versículo faz sentido é esse que a gente está falando, né? Sim. Então eu não pretendo criar canal, fazer curso e vamos levando por enquanto do jeito que tá. Uhum. Mas assim, quem quiser compartilhar as lives, quem quiser indicar outras pessoas pro canal, aí vai ser legal, mas não pretendo fazer curso, não pretendo, é muito complicado, não quero me expor e eu não preciso no momento oferir recursos para isso. Então tudo que eu tiver disponível, enquanto eu puder estar aqui com vocês, eu vou estar repassando isso para frente. Mas continuando, o relatório ele vai estabelecer técnicas que não são do Instituto Mowry, mas para contextualizar o que de fato é o poder real. Primeiro, hipnose. O que é hipnose, gente? É um negócio muito antigo, né? Basicamente, ela desliga o hemisfério esquerdo do cérebro, que tem a função de triagem e estímulo. É o hemisfério lógico cartesiano. O hemisfério direito, ele não questiona o que vem do esquerdo. Por isso que aquele sugestionamento que a gente vê na hipnose, desenho animado, filme, coisa e tal, funciona. É um jeito de você enganar o hemisfério esquerdo para ele comandar o direito. Alô? Pitacilgo? Perdemos o Pitacilgo. O Pitacilgo foi para fora da frequência beta, né? Mas então, amigos, o que nós estamos falando, né, é acerca do projeto Gateway, né? Para quem não sabe, fazendo aqui recapitulação enquanto o nosso amigo Pitacilgo não volta, né? Espero que ele volte, vamos ficar aqui pelo menos alguns 5 minutos esperando que ele volte, né? O projeto Gateway seria um projeto, né, que em 1982, né, foi dado trabalho para um oficial, né, sediado em Maryland, né, no norte dos Estados Unidos, né,
para que ele estudasse acerca de fenômenos que estavam acontecendo, né? E ele veio fazer esse relatório, né? Que em 2003 foi declassificado, né? Nesse relatório é estudado os efeitos, né, práticos de alguns conceitos que até então eram percebidos como místicos, esotéricos, né? Dentre esses efeitos, a questão do nosso campo, né? Que haveria um campo, né, de proteção entre a gente, né? Isso aí foi comprovado, não comprovado, né? É atestado nesse relatório, assim como uma série, né, de elementos, né? Hoje a gente poderia falar como sobrenaturais, né? Então, o que mais tem nesse... Mas basicamente, quase todo o Projeto Gator ele é baseado em questão de frequência e física quântica, né? Que dentro do nosso cérebro, né? Dentro do nosso cérebro haveria uma frequência, tá? E esse projeto tentou estudar, né, como duas pessoas, né, conseguiriam se comunicar através apenas da frequência, tá? Através de uma hipnose. Como que eu numa sala consigo adivinhar o que a pessoa na outra sala está achando, entendeu? E eles fizeram esse teste ad infinito até conseguir encontrar esses resultados, entendeu? Então, comunicação telepática, hipnose, né? Adquirimento de conhecimento através da meditação, tá? Coisas que hoje a gente veria como se fossem religiosas, né? Coisas como viagem astral, né? Tudo isso foi estudado no projeto, né? E em 2003, né, por algum motivo, tá, que nós não sabemos, isso foi declassificado no governo do presidente George W. Bush. Geralmente, esses processos eles só são desclassificados, né, quando todos os envolvidos nele, né, já estão mortos, né? Tipo, isso é um procedimento padrão nos Estados Unidos, né, para evitar porque muitos desses procedimentos, desses experimentos, pode haver atos que são contra, né, direitos humanos ou coisas do tipo, né? Então, geralmente eles mantêm classificado até todas as pessoas morrerem. A prova disso é que os documentos que a CIA tem acerca do assassinato do Kennedy ainda não foram liberados. Por quê? Porque ainda existem pessoas envolvidas naquele relatório da CIA, né, que ainda estão vivas, né? Então, ainda nos próximos anos, provavelmente todas as pessoas irão morrer e a gente vai ter acesso a esses documentos, tá? Então, o que a gente poderia ver aqui acontece em relação à hipnose, né? Basicamente, o que eles tentaram, né, é tentar desligar o cérebro, o lado esquerdo do cérebro da pessoa, e eles entenderam que isso facilitava, né, com que os experimentos acontecessem, tá? Então, o cérebro, o lado esquerdo do cérebro, é o lado responsável pelo pensamento condicional, entendeu? Ou seja, aquele pensamento de modo lógico, né, máquina, entendeu? Enquanto que o lado direito do cérebro seria aquele mais ativado no momento de transcendência, tá? Então, o que eles fizeram, depois que eles fizeram isso, eles trabalharam a questão da meditação transcendental, né? Que leva a concentração obstinada, densa e prolongada no processo de puxar energia pela medula espinhal, no que parece ser puxar energia dos ventrículos, né? Aqui existe uma lógica que, através do nosso corpo, né, haveria Caramba, eu tô vivo? Eu tô vivo? Eu ainda estou vivo? Né? Porque acabou de tentar nascer do podcast aqui. Coisa macabra, né? Tipo assim, enquanto eu tô aqui gravando o podcast, alguém tentou entrar no e-mail do podcast, né? No e-mail da minha conta. Isso é meio bizarro, né? Enquanto eu tô aqui gravando, né, o GadoCast, alguém entrou no e-mail, né, da conta e não fui eu, né? Então, alguém, né, pode estar querendo derrubar esse podcast ao vivo, né? Enfim, de qualquer forma, eu evitei que isso. Eu falei assim, você que está entrando no negócio, eu recebi aqui a notificação, falei, não sou eu, tá? Então, de qualquer forma, eu espero que o programa continue no ar, tá? Caramba, coisa bizarra, né? Mas enfim, prosseguindo aqui, né, amigos? As ondas estacionárias, né, criadas, então, seriam produzidas. Esse cientista, né, que conduziu uma parte desses experimentos é um
se eu não me engano, é um cientista do leste europeu, que depois naturalizado israelense, o Bentov, né? Que ele foi um dos principais idealizadores desse projeto, né? Segundo o Bentov, né? A Kundalini, né, seria o nome dado para a estimulação dos centros de prazer induzido por sonhos, vibrações ou meditação por um período de 5 anos, né? Então, outro fenômeno que também é colocado na baila, né, é a questão do que a gente chamaria de biofeedback, né? Esse Bentov, ele percebeu que ao visualizar o resultado desejado através de instrumentos de auto-monitoramento, a pessoa treinava o lado esquerdo do cérebro a fazer com que o lado direito do cérebro pudesse acessar o córtex profundo necessário ao objeto. Olha só que coisa interessante. O lado esquerdo do cérebro mandava informação para o lado direito do cérebro, né? Fazendo com que esse tivesse uma função diferente do que ele tem, entendeu? O reforço de estímulos e repetições para aumento de temperatura, bloqueio de cor e destruição de tumores eram percebidos nesse teste. Em laboratório, um tubo de raios catódicos provou ser efetivo em ensinar iniciantes ao entrar em estágio de meditação profunda, né? Então, amigos, aqui que a gente entra, né, na questão aqui do projeto, né, que é o que eles fizeram aqui, o que a gente chama de Semi-Sync, né? O Gateway and Semi-Sync, Hemi-Sync, né? O sistema de treinamento para atingir força, foco e coerência, para a amplitude e frequência da saída das ondas cerebrais entre os hemisférios. Então, só explicando aqui para vocês, amigos, isso aqui era um experimento que eles faziam com os oficiais do exército, tá? Eles pegavam os oficiais do exército e, através de muito treinamento e condicionamento, eles faziam com que eles tivessem esses efeitos aqui. Alterar a consciência para se livrar de limitações de espaço e tempo, induzido por meio de frequências descobertas pelo Robert Morrow, que sincronizam os dois hemisférios do cérebro. Mover a consciência para fora da esfera física, escapando da limitação de espaço-tempo. Fenômeno identificado também na projeção astral, né? Então, amigos, esse fenômeno aqui, que inclusive vários participantes do podcast já identificaram, de sair do corpo, né? Isso aqui foi estudado no relatório aqui da experiência Gateway, né? As palavras de um comandante do exército de inteligência são provas de que isso aconteceu de fato. O participante ganhava acesso a vários níveis de conhecimento intuitivo que o universo ofereceria, uma vez que ele poderia sair fora do seu corpo, né? Um outro fenômeno aqui também estudado no projeto seria o Lamp and Laser, né? A mente humana no estado bruto é como uma lâmpada que desprende calor, luz e energia sem som. A mente treinada se transforma em um laser, né? Então, eu acredito que seja melhor a gente terminar nessa parte, né? Uma vez que o canal foi atacado, né? O nosso amigo Pintacilgo caiu, né? E houve uma coincidência, porque o canal acabou de sofrer um ataque, né? Ao vivo. Enquanto, no mesmo momento que o nosso amigo saiu, e ele não voltou, ele não respondeu minhas mensagens, então eu vou preferir terminar essa live, né? E espero que a gente volte. Ou não. Então é isso aí, amigos. Até a próxima. Arriba.